Lucas, por favor, sua exposição sobre a Mind Miners. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite também, do Eduardo. Bom, eu não sou palestrante, mas eu sou extremamente sincero, tá? Então eu vou falar do peito e eu pensei em começar falando um pouco de mim, tá? Com o objetivo de mostrar que ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo tem uma vida que pode decidir mudar para ir atrás dos seus sonhos. Então eu vou contar minha vida, que é igual a vida de todo mundo, e depois eu vou contar os meus aprendizados, ou cagadas, né? Coisas que você mergulha e aprende. Bom, eu nasci em uma família de classe média, de São Paulo. Eu fiz um colégio alemão chamado Rudolf Steiner. Para quem não conhece, é um colégio diferente, ele prepara mais o ser humano para a vida e não para o vestibular. Então eu fiz teatro, pintura, sei tocar violino, sei lá, é um colégio bem diferente. E aí, com 16 anos, eu morei na Alemanha e quando eu voltei, queria comprar um scooter e falei para meu pai que eu ia abrir uma escolinha de alemão. E aí meu pai sentou comigo, com meu irmão mais velho e falou: ó, eu vou ser sincero com vocês, eu não vou dar dinheiro para vocês empreenderem, tá? Aí fez o acordo e vocês não vão trabalhar na empresa do papai. Está assinado isso entre os acordos de acionista lá. E eu falei: beleza, pai, obrigado, está certo. E aí eu, na hora de decidir se eu ia fazer engenharia e administração, meu pai sempre deixou eu fazer tudo. Ele deixou um jornal na minha cama, de propósito. Ele disse que não, mas foi de propósito, onde a manchete era: 48% dos engenheiros no Brasil, dos CEOs no Brasil são engenheiros. E eu falei: que merda, né? Aí eu decidi fazer engenharia. Sempre fui muito ambicioso, não tenho vergonha de dizer. E aí entrei em engenharia e ralei muito e foi muito difícil, né? Eu sonhei, depois de me formar, eu sonhei algumas vezes que eu não tinha conseguido me formar e eu lembrava de uma foto que eu tirei do diploma e tal. No começo da faculdade, era muito difícil mesmo, assim, para mim. Eu não sou um cara muito com facilidade em matemática, né? Sempre gostei, mas acho que eu gostava mais do desafio do que, de fato, da matemática. E aí, no começo, eu lembro de uma prova que eu estudei 30 horas, eu precisava de 7 para passar de Algelim, e eu falei na saída: porra, acho que deu. E eu tirei 0. 0, 0. Eu fiz a prova inteira e eu tirei 0. E aí aquilo feriu, né, na minha autoestima de uma forma, eu falei: porra, eu vou largar a engenharia. E aí não larguei, muito pela ambição, e abri um clube de investimento, né? Juntei amigos e abri um clube de investimento. E foi em 2007, quando teve o Investment Grade no Brasil, todo mundo indo para a bolsa, e a gente foi junto com a manada. E a gente estava né, a gente captou com pais de amigo, o clube tinha 150 mil, e a gente operou termado, então a gente estava comprado na bolsa em 300 mil, com 150 mil de pais de amigos, né? E aí veio o Investment Grade, todas as ações subindo pelo menos 10%, e eu achei que eu tinha nascido para aquilo, né? Imagina, ganhando 10% num dia em 300 mil, então você ganhava 30 mil, só que a gente estava em 150. Então a empresa, né, o fundo deu 20% num dia, e eu falei: porra, animal. Aí quando a gente voltou da Economidas, a gente vendeu tudo e falou: ó, não, tem realização de lucro. Aí realizou seu lucro, a bolsa estava em 73 mil pontos, a gente realizou o lucro, às 68 a gente comprou tudo que dava, e aí às 63 mil pontos a gente falou: tá barato, e termou de novo. E aí a bolsa foi, vocês sabem o que aconteceu, né? A bolsa foi para 40 mil pontos, a gente quebrou, foi muito frustrante. Eu aprendi uma coisa ali bem difícil, que é a responsabilidade de você captar dinheiro de alguém e não conseguir devolver, né? Foi traumático. E aí eu entrei, fui atrás do mercado financeiro, por dinheiro, não tenho vergonha de dizer. Falei: meu pai não vai me dar dinheiro para empreender, eu sempre quis empreender, então eu vou ter que juntar dinheiro. E aí eu perguntei para meu irmão qual que é a área do mercado financeiro que mais ganha dinheiro pela raça e não pela inteligência, né? E ele é trader, e o trader tem que ser um cara muito talentoso, né? E aí ele falou de investment banking. Para quem conhece, sabe que é raça pura. E aí eu entrei, né? Foi muito difícil entrar. Entrei no processo seletivo, numa plaquinha, eu era o número 17, tinha 35 no processo seletivo lá da Merrill Lynch.
Foi onde eu conheci o Eduardo. E da Merrill Lynch eu fiz minhas cagadas lá. E a minha efetivação estava questionada, né? Os diretores já falaram, Lucas, tentei proteger, mas não deu, eu gosto de você, mas tal. Aí decidi mudar para garantir minha efetivação e fui para o BTG Pactual. Eu lembro que quando eu entrei no BTG Pactual, foi o máximo, assim, eu estava gritando na Faria Lima quando eu saí. Eu tinha feito promessa de coisas que eu ia fazer se eu passasse. E foi uma escola para mim. Uma escola de frustração que eu tive um pouco na engenharia, né, de você estudar 30 horas e tirar 0. E de trabalhar sob pressão, fazendo PowerPoint que nem doido, varando noite. E aí teve uma hora que meu pai falou para mim, Lucas, expliquei o que o meu filho está fazendo para um amigo. Imagina, seu pai falando isso para você num sábado. Expliquei para um amigo meu o que o meu filho está fazendo e eu tive vergonha de dizer. Aí eu falei, porra, como assim, pai? Imagina, eu tinha comprado BMW, tinha comprado tudo que eu sonhava com a independência financeira que o mercado financeiro possibilita, e o seu pai fala que está com vergonha do que você está trabalhando. E aquilo foi foda, né? Eu escutei, mas não arreguei. Falei, não, meu pai está viajando, né? A gente nunca escuta o pai de primeira, né? E aí eu estava com o fundador da Lynx, num IPO. Aí estava eu como BTG, o cliente, fundador da Lynx, no IPO deles, e o fundo, lá em Nova York. E aí o fundo saiu, e eu falei para o cliente, imaginei eu como BTG, né? Fiquei admirado pelo cliente, e falei, nossa, animal, né? Meio que admiração pelo cliente. E aí ele falou, Lucas, chamado Alberto, Lucas, você é ambicioso? E eu quase tremendo, falei, muito, né? Aí ele falou, então pede demissão e sai dessa cadeira. Eu falei, hã? Parecia que ele tinha combinado com meu pai, né? Assim. E aí ele falou, o que acontece quem trabalha em banco? Seu padrão de vida aumenta, seu custo de vida aumenta, e você fica refém desse salário pro resto da vida, você nunca vai ser feliz. Eu falei, hã? Isso em Nova York, imagina. E aí ele falou, se você quer ficar rico, ou você casa com uma mulher rica, ou você nasce numa família rica, ou você começa uma empresa. E aí eu com 26 anos, comecei a empresa, larguei assim, foi bem difícil sair do BTG, porque vem proposta do Credit Suisse, né? E o que você mais quer, eu sou muito competitivo, do esporte sempre fui. O que mais você quer é sair do BTG, ir para o Credit Suisse e fuder o BTG, né? Assim, o mercado financeiro trabalha com você assim. E foi quase que eu fui para o Credit Suisse e comecei a empresa. Desculpa. E aí começou os aprendizados. Numa primeira fase, né, de empreendedorismo, muitos fundadores e são eles mesmos e beleza, né? Acho que a gente tem que ver assim. Mas o que eu queria pregar, diferente do que os fundos pregam, ninguém é melhor que ninguém, sabe? Eu lembro que no começo a gente não sabia nada de pesquisa de mercado. Era só mais uma ideia que a gente estava validando. Ninguém dos 4 fundadores, né, são 2 engenheiros de software, eu vendedor com muito orgulho, e o Renato que toca a porra toda, né? O Renato é o gênio da empresa, ele é produto financeiro, processo, tudo, mas a gente não sabia nada de pesquisa de marketing. Então a gente é a prova que dá para fazer sem saber, sem ser nada. A gente se dividiu e falou, vamos fazer essa porra acontecer. Então tirar uma ideia do papel é muito mérito do fundador, ponto. Né? Então você dá o primeiro passo, fatura alguma coisa, achou um produto que o mercado faz sentido. E aí depois que começa a dificuldade, tem uma frase que eu acho talvez a máxima de empreendedorismo, que é, o ritmo de crescimento de toda empresa é o quanto a liderança consegue evoluir. E isso é uma noia diária, né? Quem é empreendedor, se o cara não entende isso, ele fica para trás, ou ele cria empresa para ele, aí fica pequena, né? CNPJ é maior que CPF. Eu tenho várias frases assim para não me deixar mentir, sabe? E aí foi muito bonito e fácil no começo, né? A gente era um mercado onde a gente não era o pioneiro, então tem Easy Tax, depois veio a 99, né? O primeiro ele gasta uma puta energia para educar o mercado, que agora a Nestlé pode fazer pesquisa por mobile. O primeiro que é muito difícil. E aí a gente falou, pode fazer sentido, e começou. E aí, logo depois, veio um problema de empreendedorismo, que o negócio começa a ficar sério, né? Que vem compliance, vem pessoas, vem toda a complexidade de um negócio.
E o que pegou para mim, no BTG eu tinha um estagiário, né? Então era muito fácil me vender para o diretor, ganhando confiança do cara, entregando o que você conseguia, e na hora do bônus ele te pagava bem. E aí hoje tá em 50 pessoas na empresa. E cara, eu nem me conhecia. Como é que eu vou liderar, né, 50 pessoas se eu não me conheço? Então a empresa sofreu um estágio onde os fundadores pararam de evoluir, porque a gente achava que era pela raça ainda, e a gente teve que se entender, organizar, construir a cultura da empresa, para aí sim entender que o fundador, sim, ele tem um mérito, por isso que ele tem as maiores participações da empresa, pelo risco que ele tomou para começar o negócio. Mas a empresa só vai para frente quando o time quer. E é um pouco, esqueci o nome, mas do senhor de Singapura, falando, não adianta agora que o Bolsonaro entrou no poder, a gente achar que dá para ter hope, né? Ou a nação decide querer fazer um Brasil melhor, ou não vai acontecer nada. E é um pouco do que o fórum fala aqui. E eu acho que numa startup, em toda startup, isso que acontece. A beleza da tecnologia é que você pode sonhar um pouco mais alto, né? Ela faz isso. Pegar uma indústria ineficiente como é de pesquisa e trazer eficiência, democratizando pesquisa para todas as empresas. E eu acho que é isso que a gente passou, que é um pouco como a gente está passando como brasileiros. Os fundadores deram o primeiro passo. Agora, ou o time quer transformar a indústria, ou todo mundo vai morrer na praia. Eu acho que é um pouco isso que, o maior aprendizado que a gente teve, que muitos empreendedores, né, porque o ego, o poder te cega, e aí que bom que a gente entendeu, e agora tem as 50, eu chamo de miners, né, 50 miners, evoluindo todo dia para construir a empresa. Bom, teve vários aprendizados. Eu vou contar alguns engraçados aqui, para mostrar que ninguém é melhor que ninguém, tá? Eu acredito muito nisso, né? Eu me fudi para me formar em engenharia. No BTG eu não entendi o que eles falavam, e eu tinha que pedir para o meu estagiário, me explica essa conta, tal. Então eu vou falar várias coisas confidenciais, algumas, etc. Final de ano para a gente é muito, muito forte em vendas. E eu sou muito vendedor, eu curto muito a competição e a adrenalina de vender para o Itaú, né, de vender para a Nestlé. Para mim é o que é mais legal do empreendedorismo, né, é potencializar pessoas e vendas. Aí o financeiro perguntou para mim, Lucas, tem que pagar 13º. E, naquela época era tudo PJ, tudo, vamos com tudo, né? Naquela fase da startup que não tem muito compliance. E eu falei, paga em janeiro, né? Na adrenalina, com todos os clientes na minha orelha, eu falei, paga em janeiro. E a empresa já tinha umas 20 pessoas, e foi um puta aprendizado para mim. A gente tinha 2,5 milhões no caixa, a gente é bem pouco diluído, o custo da empresa era, na época devia ser 100 mil na grandeza, tinha dinheiro de sobra, né? Dinheiro da operação. E aí a conversa no corredor era de que a empresa estava com problema de caixa. Aí o cara pediu demissão porque estava com medo da empresa quebrar, porque eu falei para pagar 13º em janeiro. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Aí não, paga mais. E aí o que eu aprendi a gente faz muita cagada na emoção sem planejamento e não sabe como é que vai ser o entendimento, né? E eu aprendi na engenharia isso, toda ação tem uma reação. E aí foi um exemplo que eu falei, nossa, a comunicação está com problema. Aí a gente faz staff meeting toda semana, segunda-feira, fica numa roda, né? Imagina, agora 50 pessoas, para falar tudo o que está acontecendo, etc. Esse foi um aprendizado. Teve um com o investidor também, o investidor Monax, Marcelo da Monax me ligou, Lucas, não consegui vender o case aqui dentro do board. Eu falei, você vai pagar caro, né? Você pode entrar 10 milhões, você vai pagar caro daqui 2 anos. E aí o Marcelo Lima falou, Lucas, você tem que entender como é que o investidor pensa. Aí eu falei, eu sei, ele pensa em ferrar a vida do empreendedor. A gente não é o capitalista, o empreendedor não consegue pensar assim, vou abrir um produto para ter mais ROI. O empreendedor que pensa assim, não vai ter sucesso. E aí eu entendi o papel do investidor, que é justamente fazer isso. E aí em vendas, né, você tem que entender o outro lado para conseguir influenciar a conversa onde tem a proposta de valor. E foi um puta aprendizado, porque eu fiz 16 IPOs no banco, então eu achava que eu entendia como é que o investidor pensava, mas eu só vi frustração e eu não conseguia evoluir. E depois que eu
vi como é que o investidor pensa, na tese dele de investimento, 70% da energia que ele gasta é no mercado. O empreendedor que ele é apaixonado pela Mind Miners, pelo produto, mas 70% da tese de investimento é que mercado que é esse? Aí 25% é nas pessoas da empresa e 5% é no produto. E aquilo para mim foi tão difícil entender, mas depois que eu entendi, eu falei, porra, beleza. Então eles ligavam para o BTG, para o meu ex-chefe, etc. Foi um puta aprendizado que eu tive, que depois que você tem, aí você conduz toda a conversa com os investidores de uma forma diferente. Você só discute mercado, time, cultura, pessoas. O produto hoje, ele não está comprando pelo produto hoje. O produto hoje é péssimo, né? Ele vai ter que melhorar muito. Bom, e para encerrar, a gente faz pesquisa de mercado, né? Vou explicar rapidamente o que a empresa faz. Tem um aplicativo de um lado, onde 700 mil pessoas pelo Brasil respondem pesquisa no celular, juntam pontos e convertem em prêmios, tá? Então a gente está na mão dos consumidores brasileiros, que já têm o smartphone, que são 110 milhões de brasileiros, e do outro lado a gente tem as empresas precisando fazer pesquisa. Infelizmente, no Brasil, não existe a cultura de fazer pesquisa, tá? O marqueteiro ainda acha que é o cara, ele ainda toma decisões estufando o peito, e vamos com tudo, investir na TV Globo, fazer jornal, decidir por tal celebridade. Não tem a cultura de fazer pesquisa nas empresas brasileiras. Então, infelizmente, os nossos clientes são só as maiores empresas do Brasil, que aí sim elas têm cultura de fazer pesquisa. Então, de um lado, a gente quer aproximar marcas de consumidores e está indo para 5 anos, deve faturar 10 milhões esse ano. Está bem divertido o desafio de democratizar a pesquisa para todo profissional de marketing, estratégia, planejamento em agência. Então, a gente está nessa linha de trazer eficiência para a pesquisa de mercado. Obrigado.